Muito bem, na próxima segunda-feira nós vamos ter aí mais um seminário, é o 15º seminário, para falar sobre a enchente de 74. O vereador Maurício da Silva que sempre participou, sempre encabeçou esse movimento para a gente não deixar do esquecimento. Inclusive ontem nós tivemos um evento aí em Tubarão, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, sobre a questão da entrega de um documento que a CIT, aliás, na verdade foi o Conselho das Entidades, composta por quase 20 entidades. O Conselho fez a entrega do relatório de ações de prevenção e enfrentamento aos danos causados por enchentes do Rio Tubarão. Na verdade, é para evitar cheias, né, aqui na cidade de Tubarão. O documento foi entregue, foi feito pelo próprio Conselho e ontem foi discutido. Mas já há muitos anos, esse já é o 15º seminário, acontece na cidade para falar sobre a enchente de 74. O vereador Maurício da Silva está conosco, juntamente com o Rafael Marques, ambos fazem parte da comissão organizadora. Bom, quero começar com o professor e vereador Maurício da Silva. Vereador, bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia ao Rafael Marques, o mexicano, o Reinaldo e todos os radiovintes. Bom dia. Agora me diz uma coisa, 15º seminário, de concreto, o que é que você acha que já aconteceu na cidade, assim, para que as coisas mudassem, não só a cabeça, mas a questão de atitudes? Vera, nós conseguimos, junto ao governo do estado, no ano de 2013, os projetos executivo e ambiental para a redragagem do Rio Tubarão, que é a prioridade. No entanto, este projeto, ele precisa de adequações. Nós evoluímos pouco depois no governo Moisés, porque foi um governo que se ocupou nos 2 primeiros anos mais da pandemia, né? Mas nos 2 últimos anos apresentou uma proposta de redragagem do rio de Laguna para Tubarão em lotes, né? Mas o governo Moisés também descontinuou, ou seja, não foi reeleito. Tão logo assumiu o governo Jorginho Melo, toda a comissão foi falar com o governador e agora o foco principal é destravar o projeto ambiental, o projeto executivo e as licenças ambientais. Por quê? Porque sem as licenças ambientais, sem este projeto, não tem como buscar dinheiro para fazer a grande obra prioritária que é a redragagem do rio. Então, foi isso que nós caminhamos e o próximo passo que precisamos dar é este, é ter os licenciamentos para poder buscar os recursos para fazer a redragagem do rio. Inclusive, ontem o deputado Sorato disse que no início de abril, o governador Jorginho Melo deve lançar um plano de ação, e inclusive dentro desse plano de ação está incluído a redragagem do Rio Tubarão. Isso lhe deixou mais animado? Sem dúvida alguma, Vera, porque, como eu falei ontem, o estudo que foi apresentado ontem é bem-vindo. Eu acho que tu viste que nós convidamos os autores do estudo para estar lá no seminário, né? Outros estudos já passaram por lá, como sugestão de barragem, de canal extravasor, mas tem aquele ditado que quem tudo quer, tudo perde, que é preciso ter foco. Então o foco da comissão é a redragagem do rio, sem descartar, como disse, as outras soluções que são apresentadas. Então ficamos satisfeitos sim, não é, com a notícia do deputado Sorato, do governo do estado, que vai fazer o investimento, no caso de Tubarão, o investimento é para adequar os projetos, como eu falei antes, para podermos depois bater em outras portas aí, governo federal, Banco Mundial, Banco Japonês, não é? Para alavancar os recursos para fazer a redragagem do rio. Este é o foco. Rafael, me diz uma coisa, a foco de vocês é a redragagem do Rio Tubarão, mas o que foi apresentado ontem, no caso pelo Conselho, tem algumas alternativas até como paliativo, até que se busque os 500, 600 milhões para redragagem, né? O que é mais ou menos o que é preciso hoje, o que se fala que é preciso, né? Agora me diz uma coisa, o que foi apresentado ontem, dá para colocar também em ação agora, até como uma forma, como um paliativo, você acha que não é viável? Bom dia. Bom dia. Em relação ao que foi apresentado ontem, né, na verdade aquilo ali é um complemento do que a gente vem pedindo. Nesse estudo que foi apresentado ontem, tem algumas ações, algumas estruturas que são da ordem de drenagem e não levando em consideração o rio. Na verdade, eles falam do que aquilo ali como se fosse em relação às enchentes, mas tem muito daquilo que foi escrito ali que é sobre a drenagem, ou seja, é algo que não compete
com esse objetivo nosso que é atual, que é a redragagem. Depende única e exclusivamente da prefeitura, você quer dizer? Isso na verdade são ações que são paralelas, né, que podem ser executadas agora, né, de imediato, algumas não, porque precisam de alguns investimentos bastante grandes, mas em relação à inundação, a enchente, né, a inundação é quando o rio coloca a água para fora da calha. Isso que foi apresentado ontem ali é o que esse grupo já vem há bastante tempo solicitando. E até em relação ao que o Maurício falou, e tu perguntaste em relação ao governo do estado sobre essa apresentação que a princípio ontem o Sorato anunciou, no evento, né, terá participação, tem um espaço grande e virão do estado representantes, né, diretores de várias secretarias do estado de Santa Catarina. Espera-se que esses técnicos que venham não só apresentem também as possíveis encaminhamentos que eles estão tomando lá diante do governo do estado, mas que também que venham reafirmar essa informação ontem do Sorato, que em breve isso será efetivado. Então, no seminário tem espaço para o governo do estado vir apresentar e a gente espera que eles apresentem um ponto definitivo. Nós vamos fazer essa complementação que a gente já espera há anos, né? Esse é o objetivo. E em relação a esse estudo, sim, ele é um complemento, né? Mas nada que tem aqui foge do que a gente já vem pedindo há bastante tempo. Isso. Agora, Rafael e professor Maurício, nós estamos tendo um outro problema aí, porque tem uma equipe grande já se manifestando no município de Laguna, que o Rio Tubarão não pode ser dragado sem primeiro fazer o desassoreamento da Lagoa Santo Antônio e também o Rio Dragado e outros canais que tem, para poder também desassorear eles, porque senão o Rio Tubarão, se nós fizermos a redragagem dele aqui, teremos bairro no município de Laguna que poderão sumir, porque aí a Lagoa Santo Antônio não vai suportar de tantas águas. E eu acredito que vocês têm esse conhecimento. Como resolver esse problema? E tem uma equipe lá levantada pelo Licério, que está se levantando agora para ir até o governo do estado e também a Brasília, para que não deixe redragar o Rio Tubarão sem primeiro fazer o desassoreamento na Lagoa Santo Antônio. Ô, mexicano, toda manifestação comunitária é válida, mas eu quero informar que o município de Laguna sempre foi convidado para participar de todos estes eventos e já ocorreram audiências públicas no município de Tubarão, no município de Capivari e também no município de Laguna. E Laguna nunca foi desconsiderada. Então, todos os estudos abrangem também o que pode ter de consequências com relação à Laguna. E em seminários anteriores houveram participação, sim, do pessoal da Laguna, que trouxe esta preocupação e, como disse, ela nunca foi desconsiderada. Ela sempre fez parte de todos os estudos. Nós não queremos alguma coisa que seja bom para Tubarão e seja ruim para Laguna. Não, nós queremos aquilo que seja bom para todos os municípios da bacia hidrográfica do Rio Tubarão. E o seminário de segunda-feira, às 8h30 no Auditório da Murel, está aberto. Se representantes da Laguna quiserem vir ali novamente colocar o seu ponto de vista, são todos bem-vindos, porque, como disse, nunca desconsiderou-se a questão da Laguna nos estudos que foram feitos. Eu só gostaria de complementar, em relação à Laguna, uma das preocupações que foi levantada pela comunidade lagunense, logo que foi feito o projeto inicial, era em relação à Vila Vitória, que possivelmente a Vila Vitória sofreria um impacto do rio desembocando ali na lagoa. Então, isso foi considerado hoje, dentro das condicionantes que o IMA, que é a antiga Fátima, passou para o governo do estado. Esses estudos que estão sendo solicitados agora, que a gente pede que façam o mais rápido possível, inclui isso, a questão da Vila Vitória. O projeto inicial tinha até um enrocamento, tinha umas rochas aqui na saída do Rio Tubarão. Em função deste grupo, esse estudo foi feito, a comunidade solicitou e o grupo, esse de acompanhamento, encaminhou documentos, tanto para a época Fátima e o governo do estado, solicitando esse pedido da comunidade de Laguna. Então, foram ouvidos, sim. Agora, Rafael, outra pergunta que eu quero até fazer para você e também para o professor Maurício. Lá na Murel, no encontro que eu tive lá, eles discutiram que o Rio Tubarão, na parte do centro, ele não pode ser dragado, porque se for fazer a redragagem ali, ele pode desmoronar algumas casas, alguns casarões que nós temos aqui, ele pode desabar, que não pode mexer ali. E procede essa informação? Sim, o projeto inicial da redragagem que o governo apresentou lá em 2013, eles queriam fazer, a proposta deles era desde a ponte da BR-101, da antiga Ferraz Cavalcante, até a Laguna. E esse grupo de acompanhamento, a qual faz parte o Maurício e mais
20 e poucas entidades de Tubarão, a gente mostrou que essa área central da cidade, os taludes, ou seja, as encostas do rio são extremamente frágeis e se aprofundasse, certamente aquilo, hoje, sem estar profundo, já está caindo, o que aconteceria? Além disso, um outro fenômeno que já está acontecendo também é a intrusão salina, ou seja, quando a maré está muito alta e o período de estiagem aqui na região é grande, como aconteceu em 2020, essa cunha salina entra e pode deixar a cidade sem água, que vai afetar a captação da Tubarão Saneamento. Em 2020, nós tivemos uma série de problemas de chuveiros aí na cidade, começaram a queimar. A sorte é que rapidamente teve chuva e esse processo voltou atrás. Então é importante destacar. E esse projeto atual agora que está em voga, que no final do governo passado sugeriram, acatando a ideia do nosso grupo, é que seja feita da ponte que divide Tubarão com Capivari para baixo e não mexer na área central da cidade. Então tem algumas coisas assim que precisam ser revistas, como por exemplo o revestimento das encostas, por exemplo, uma série de árvores frondosas que tem dentro praticamente do leito do rio que precisam ser estudadas, eu acho que devem ser tiradas, né? Então, mas que essa tua colocação sim é importante, a área central, e assim como que precisa, em opinião minha pessoal, a área central da cidade, o fundo do rio, o leito do rio deve ser recomposto, porque no final do projeto, em 1982, que terminaram a redragagem, na área central da cidade aqui, a lâmina d'água era de 1,5 metros, ou seja, ficava uma lâmina bastante pequena d'água. E com retirada de areia para a construção da rodoviária nova, para a BR-101, aprofundaram muito a calha do rio na área central, principalmente aqui perto da Unisul, o que favorece a entrada da cunha salina. Eu sou favorável que volte, além de fazer a redragagem lá para baixo, mas que recomponham essa área central da cidade. Aí não em função só do desmoronamento das laterais, mas em função da entrada dessa água salgada que a gente está sujeito daqui a um tempo, uma outra ocorrência como foi em 2020, a cidade ficar sem água. Só para colocar, em 2020, existia a legislação em relação à água, à potabilidade da água, que um dos parâmetros, que eram os sólidos totais dissolvidos, era 1.000 miligramas por litro, e chegou a 800. A partir de 2021, essa norma baixou para 500 miligramas por litro. Ou seja, se em 2020 já tivesse a nova regra, a Tubarão Saneamento teria que ter cortado o abastecimento da cidade e ficaríamos sem água. Então, a importância também, não só em relação aos taludes cair, mas a água salgada. Ok. Rapidinho, menos de um minuto, eu ia dizer Padre Edson, que eu ia chamar em seguida. Professor Maurício. Padre Maurício. Começa às 8h30 da manhã, local... Que Deus abençoe todos. Padre Maurício. Irmã Vera. Segunda-feira, dia 25, 8h30 da manhã, auditório da Amurel, todos são convidados ou tudo pode ir água abaixo novamente. Começa às 8h30, vai até que horas? Vai até às 11h30. 11h30 da manhã, vários palestrantes abertos ao público. E aberto ao público, exatamente. E não paga nada, é mais importante, né? Que é mais importante. E a presença de todos fortalece a reivindicação que nós estamos fazendo junto às autoridades maiores para conseguir destravar esses projetos e redragar o nosso rio e nos livrar de tragédia igual ou superior a de 1974. Ok. Maurício, obrigada também, Rafael. Também a gente se encontra na segunda-feira. Tá aí o Maurício da Silva, o vereador, e o Rafael Marques também, que fazem parte da comissão. Segunda-feira, então, tem esse seminário na Amurel para discutir os 50 anos da enchente de 74.